Olá, seja muito bem-vindo a você que aí acompanha o nosso canal, acompanha o nosso trabalho, já viu algum vídeo meu aí, né, nas redes sociais e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Pereira, eu sou especialista em legislação de trânsito e hoje eu vou te auxiliar na confecção de uma defesa ou de um recurso daquela multa que está aí tirando seu sono. Fica comigo que eu vou te ajudar. Afinal, este é o objetivo aqui do canal, sempre trazer informações relevantes para te auxiliar aí no seu dia a dia, com um viés prático e de forma sempre objetiva. Além dos diversos conteúdos, te ajudo também a garantir a manutenção do seu direito de dirigir, atuando no seu caso de forma técnica, estratégica. Tomou aquela multa, não sabe o que fazer, tá com medo de perder a CNH? Vou estar deixando o contato aqui do escritório na descrição desse vídeo, é só entrar em contato que nós vamos analisar o seu caso. Atuo também como professor e ensino diversos outros profissionais, tais como advogados, estudantes de direito, agentes de segurança pública, despachante, a se especializarem na legislação de trânsito e atuar também na defesa de condutores e proprietários de veículos, fazendo uma renda extra aí de 5 a 10 mil reais por mês já nos primeiros meses. E tudo isso sem necessidade de uma formação específica ou de OAB, por exemplo. Não, aqui eu te ensino tudo que você precisa saber para atuar, como eu te falei, de forma estratégica, garantindo aí o direito de dirigir dos condutores e ainda faturando uma boa renda extra por mês. E eu falo renda extra mesmo porque não há necessidade aí de abandonar, de deixar, de escolher entre o que eu vou te ensinar e a sua ocupação atual. Você pode fazer isso de forma complementar como uma renda extra. Ficou curioso? Fique no vídeo que eu vou te mostrar como funciona. Bom, vamos lá. Provavelmente o que trouxe você até esse vídeo é o título, né? A capa lá, um passo a passo de como recorrer aí se livrar de infrações de trânsito, né? É um mercado, esse assunto é um assunto, né? Uma matéria que é muito distante aí da maioria dos profissionais, tendo em vista que em faculdade nenhuma, né, não existe essa formação, nem na faculdade de Direito, né, você não tem uma disciplina lá sobre trânsito, sobre como funciona o processo administrativo, como funciona ali as questões processuais de uma defesa de um recurso de uma multa. Então, fica comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. Deixa eu só abrir aqui a minha tela. Preparei um esquema aqui, pessoal, bem simples, mais dinâmico, rico em detalhe, beleza? Para que vocês realmente aí possam, né, contestar de forma técnica a sua infração de trânsito, sobretudo ali visualizar os prazos, não perder prazo para interpor defesa e nem para interpor recurso em primeira ou segunda instância. Então, tudo que eu vou te trazer aqui já é um norte para te auxiliar, né? E você ficando aqui vendo essa aula, você vai sair na frente aí de várias outras pessoas. O seu recurso ele vai ser, sobretudo, analisado, beleza? Pessoal, tudo começa aqui, olha, no cometimento da suposta infração e lavratura do auto de infração de trânsito, o AIT. O que é isso? É aquele documento que quando o agente de trânsito visualiza, né, você aí no caso, que foi visualizado cometendo uma infração de trânsito, ele vai pegar, seja por talão digital ou físico, e vai preencher, né, os dados ali, placa do veículo, marca, modelo, espécie, ele vai tipificar o que esse condutor fez, ele avançou um sinal, ele fez uma conversão em local proibido, ele ultrapassou em faixa contínua, vai colocar o código desse enquadramento, vai colocar ali as observações, né, tudo aquilo que ele observou como informações complementares no campo observações, vai inserir os dados dele e vai também assinar esse auto de infração de trânsito, beleza? E aí ele vai remeter para o órgão responsável por aquela via, o órgão responsável ali, né, pelo local de cometimento dessa infração. E isso, né, o cometimento da infração, ele pode ser tanto constatado aí mediante abordagem, o agente de trânsito foi ali, te abordou no momento, ou sem abordagem. Ainda a gente tem essas duas hipóteses, beleza? E não quer dizer que a infração foi constatada sem abordagem, que essa infração é tida ali como ilegal, enfim, nada disso. A própria legislação traz essa previsão. Porém, as infrações que são cometidas aí sem abordagem, elas carecem de uma complementação maior, elas carecem de uma robustez maior ali de observações para que essa infração de fato seja válida, a tipificação seja correta, o enquadramento seja correto, beleza? Então, o agente de trânsito ele lavrou aqui o auto de infração de trânsito e o que ele fez após emitir aqui para o órgão responsável, né, pela via, seja lá a prefeitura aí do seu município, seja o próprio Detran, seja a PRF, seja o DENIT, enfim, qualquer órgão aí que é responsável, né, que compõe o Sistema Nacional de Trânsito e que tem responsabilidade ali sobre aquela via. O que o órgão de trânsito ele tem que fazer? Ele tem que, em até 30 dias, conforme o artigo 4º da Resolução 900
218 do CONTRAN. Expedir, tá, NA aqui, é a notificação de autuação. Aquela primeira correspondência ali, caso seja emitida por meio físico, chega na sua residência, né? Ali ainda não tem valor de multa para pagar, nada disso. É só notificação de autuação, você está sendo notificado do cometimento de uma suposta infração. E ainda assim pode se defender. Vai ali, vir ali, né? As hipóteses, as possibilidades, o que você tem que fazer para se defender, enfim, é tudo isso que eu vou te mostrar aqui agora de forma muito mais técnica. Então, foi expedida a notificação de autuação, tem que ser em até 30 dias. E se o órgão de trânsito não obedecer, se ele não expedir essa notificação em até 30 dias, a gente já vem para a primeira hipótese. Se a notificação de autuação não for expedida em até 30 dias, solicitar o arquivamento conforme o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 281 do CTB. Beleza? Causa de nulidade clara, não foi expedida, você conferiu lá a data do cometimento da infração e a data da expedição passou ali mais de 30 dias. Causa de nulidade clara, beleza? Muito tranquilo, né? Isso eu tô falando de expedição, não é prazo ali que essa notificação chega na sua residência, beleza? É que você foi notificado, porque aí eles entregam, né, nos correios e aí o correio pode realmente ali se enrolar, né, durante a entrega daquela correspondência e ela chegar na sua casa depois de 30 dias. Mas a gente não está falando do prazo de entrega, mas sim de expedição, tá ok? E ainda, se a notificação de autuação foi expedida dentro dos 30 dias, o que a gente vai fazer também, bem como aqui, apresentar uma defesa, inclusive quanto ao mérito, até a data de vencimento, que vai vir lá na notificação de autuação, apresentar a defesa até a data tal, né? Se não vier, é a mesma data de vencimento, que também é a mesma aqui, olha, para apresentar a indicação de condutor, que é o formulário FICE, aquele que vem na parte, se você pegar, tiver com uma autuação aí na mão, pegue, analise ali a parte de baixo, ela vai vir ali com um formulário. Esse formulário chama FICE, né? Formulário de identificação de condutor infrator. Quando o condutor não cometeu aquela infração, quando o proprietário não cometeu aquela infração, foi um condutor, não é uma infração de responsabilidade exclusiva do proprietário, esse proprietário vai indicar o condutor através do preenchimento do formulário, beleza? E aí, você apresentou uma defesa, né? Até com relação ao mérito, demonstrou que não era o seu veículo no local do cometimento daquela infração. Se a defesa foi acolhida, extingue-se o processo sem necessidade, né, de pagamento da multa, seja ali o valor qual for, né, da previsão daquela infração, bem como sem penalidade nenhuma. Se a infração previa lá 7 pontos, 5 pontos, se tinha como previsão suspensão da CNH de 12 meses, enfim, sem penalidade. E é isso o que a gente busca. E é isso que você com certeza está buscando assistindo esse vídeo. Dando continuidade, se a defesa foi indeferida, ou seja, o órgão de trânsito ele não acatou ali as suas contestações, ele não acatou a sua argumentação. Ah, então agora eu já vou ter que pagar? Não, calma, a gente tem outras duas instâncias recursais ainda, beleza? Defesa indeferida será expedida ANP. O que é ANP? Notificação de penalidade, né? Que é conhecido como multa, conforme o artigo 12 da resolução 918 do CONTRAN. E aí a gente volta aqui, ó. A notificação de penalidade será expedida em até 180 dias. É que a gente já começa a tratar de prazo e você tem que observar esses prazos para saber em qual situação você se encontra, para que não perca o prazo para protocolar o seu recurso em primeira instância, um recurso agiário, e também contestar aí uma eventual perda de prazo pelo órgão responsável. A ANP será expedida em até 180 dias, caso o interessado não tenha apresentado defesa. Então, chegou a notificação de autuação para você, você olhou para aquilo, não sabia o que fazer, deixou lá no canto lá, deixou dentro da gaveta. E aí, como você não se manifestou, não apresentou defesa, o órgão de trânsito tem até 180 dias para poder emitir a notificação de penalidade. Quando foi emitida a notificação de penalidade, você assistiu esse vídeo, olha só, coisa maravilhosa. E aí você agora já sabe o que fazer. Opa, pera aí, eu não apresentei defesa, deixa eu calcular aqui. Nossa, essa notificação aqui, da data do fato do cometimento da infração até hoje, passaram-se 181 dias. Opa, isso está errado. Eu vou colocar ali no meu recurso, né, em conformidade com... Desculpe interromper o seu vídeo, mas eu tenho um recado para te dar. Se você quer se tornar um especialista em legislação de trânsito, assim como eu, e faturar de 5 a 10 mil reais por mês como fonte de renda extra, defendendo condutores e proprietários de veículos de multas injustas, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu vou selecionar um grupo de 10 pessoas para iniciar esse projeto comigo. Se você tem interesse, preencha o formulário que está na descrição desse vídeo, que a minha equipe vai entrar em contato com você para uma consultoria gratuita. Então, não perca tempo. Aqui o artigo 282 do CTB e seguintes.
ok? Ou então, a NP ela pode ser expedida em até 360 dias, caso o interessado tenha apresentado a defesa. Então, caso você apresentou a defesa, o órgão de trânsito responsável ele tem até 360 dias para emitir a notificação de penalidade. E esse também é o prazo implícito para que ele julgue a sua defesa prévia. Apresentou a defesa prévia, nossa, meu Deus, como eu vou saber se deu certo ou se deu errado? Você vai ter que esperar um prazo máximo ali até de 360 dias. Passou os 360 dias, o órgão de trânsito não emitiu, né, a notificação de penalidade, a gente vai aplicar aí uma tese de preclusão, ok? E se ele emitiu, significa que a nossa defesa foi indeferida, sem problema nenhum, a gente vai apresentar um recurso agora, aqui, ó, possibilidade de apresentar recurso em primeira instância à JARE, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, conforme o artigo 282 do CTB, que traz para a gente essa previsão, tá ok? E aí, muitas vezes, né, a gente não sabe nem diferenciar o que é uma notificação de autuação e o que é uma notificação de penalidade, quais são os prazos, e aqui você já começa a ter esse entendimento, não é verdade? Então vamos à continuidade. Qual será o prazo para você apresentar o recurso à JARE? O prazo de vencimento da multa, pagável, né, em qualquer banco até a data tal, quando vem com o boleto ali. Esse também é o prazo para você apresentar o recurso, caso não venha falando isso aí na sua notificação de penalidade, beleza? Tanto na notificação de autuação para apresentar a defesa, quanto na notificação de penalidade para apresentar o recurso, o prazo é até o vencimento, mesmo para indicar o condutor infrator. Apresentou o recurso à JARE, aí como eu vou fazer esse recurso à JARE? Você vai fazer esse recurso, né, com as mesmas contestações que você fez durante a defesa prévia, vai solicitar ali a cópia do julgamento da sua defesa prévia, caso tenha sido indeferido, vai analisar se foram exauridos ali todos os pedidos que você fez, tudo aquilo que você contestou, ou se veio um julgamento genérico. Sendo um julgamento genérico, você vai complementar o seu recurso com uma tese de violação ao princípio da motivação, porque os atos da administração pública têm que ser, sobretudo, o quê? Motivados. E se eles não motivam aí, né, o motivo, trazem o motivo, o embasamento daquele indeferimento, eles estão violando o princípio da motivação. E aí a gente já vai complementar, já vai ter mais robustez na nossa defesa, beleza? Apresentei o recurso à JARE, o recurso foi deferido, recurso deferido, processo encerrado. Na grande maioria das vezes, por que eu coloquei esse ou quase encerrado aqui? Por que eu coloquei esse ou quase aqui? Porque, pessoal, tem uma hipótese, né, lá no CTB, do órgão aí, né, de trânsito, da autoridade de trânsito daquele órgão, ela recorrer da decisão da AJARE ao CETRAN. Eu nunca vi isso acontecendo e nunca vi nenhum profissional que passou por essa situação também. Mas eu deixei esse ou quase aqui só porque tem essa previsão. Mas geralmente, acredito que 99,9% dos casos, recurso deferido, processo encerrado, sem necessidade de pagamento da multa, sem penalidade aplicada, beleza? Vencemos, é isso que a gente quer, é isso que, né, a gente vislumbra aí com a nossa intervenção. Ok? Tranquilo? Então vamos continuar. E se o recurso foi indeferido, né? Se o meu recurso foi indeferido, apresentei a JARE, falei do princípio da motivação, contestei o que foi produzido no auto de infração de trânsito, mas ainda assim fiz tudo certo, né? Direcionei, o direcionamento estava certo, assinei, eu era parte legítima, era proprietário ou era o condutor devidamente identificado, e ainda assim o meu recurso foi indeferido, que eu vou solicitar uma revisão ao CETRAN, ok? E aqui, olha, o recurso ao CETRAN, diferente da JARE e diferente da defesa prévia, que vem com prazo lá de vencimento, aqui, olha, o recurso ao CETRAN, ele será aí, ó, ele terá que ser protocolado em até 30 dias da data do julgamento ou da notificação. Então, recurso ao CETRAN. Ah, recebi ali o indeferimento da JARE. Nossa, mas que estranho, aqui não está falando nada sobre prazo. Como eu vou saber até quando eu posso recorrer ao CETRAN? 30 dias, beleza, pessoal? 30 dias após aí a data do julgamento ou da sua notificação. Geralmente aplica-se o prazo que mais for benéfico ao interessado, ok? Mas preste atenção nisso aqui. E outra coisa, aqui, olha, se eu não apresentei um recurso à JARE, se eu não apresentei recurso aqui, olha, em primeira instância, se a multa venceu e eu não me manifestei, não existe a possibilidade de recorrer ao CETRAN, beleza? Aqui também extingue-se o processo administrativo
no caso aí da minha inércia, a multa venceu. Multa vencida, a gente não consegue apresentar recurso. Notificação de autuação vencida, a gente aguarda a emissão da notificação de penalidade da multa, abre prazo, a gente recorre à JARE. Multa vencida, extingue-se o processo administrativo. A gente só tem a possibilidade de recorrer ao CETRAN, caso tenhamos aqui nos manifestado, tenhamos aí apresentado recurso em primeira instância a JARE, ok? Muito importante isso aí. Então, o recurso, né, indeferido da JARE, a gente vai solicitar aí uma revisão ao CETRAN. E aqui entra CETRAN, contra a DIF do Distrito Federal e o colegiado especial da PRF, mas é o órgão aí responsável por analisar o recurso em segunda instância, analisar aí, né, revisar aquilo que foi indeferido pela JARE. Ocorrendo o deferimento, encerra-se o processo. Aqui foi deferido, encerra-se o processo. Havendo aqui o indeferimento, tem-se pagamento da multa e aplicação da penalidade, ok? E aqui, pessoal, sempre que, né, o recurso foi indeferido aqui também na JARE, a gente vai solicitar também da JARE a cópia do julgamento. Deixa eu abrir aqui. A gente vai solicitar também da JARE a cópia do julgamento. Vamos analisar se também, né, a junta ali administrativa exauriu todos aqueles pontos, todas aquelas nossas contestações, tanto de forma quanto de mérito, beleza, pessoal? E eu falo mérito, não é inventar história, não é, é um mérito realmente que vai comprovar, por exemplo, uma infração por excesso de velocidade captada aí por um radar, né, por medidor de velocidade. E aí você olha ali e vê que tem divergência na placa, por exemplo, que aquele veículo ali não é sua motocicleta, não é o seu veículo, que o seu veículo ele estava em um local diverso daquele do cometimento da infração. Não adianta você provar que você, enquanto condutor, estava trabalhando, estava, né, tem lá como comprovar o seu cartão de ponto. Não, é plenamente impossível que você empreste o seu veículo a um terceiro. O que você tem que comprovar é que o veículo estava em local diverso daquele do cometimento da infração. E aí, como você vai comprovar? Você vai comprovar através de um sistema de GPS, você vai comprovar através do sistema de filmagem, né? Inserir ali na sua petição o link do Data Drive, o link do Google Drive ali com acesso, enfim, qualquer meio de prova aí, né, de fácil reprodução, ele será admitido, ok? Mas é isso que eu estou tratando com relação ao mérito, de mostrar que realmente você não cometeu aquela infração. E a gente tem outra estratégia com relação à forma do ato administrativo. Quando o agente de trânsito ele tem que fazer determinada situação, a legislação ali, o princípio da legalidade vincula a atuação dele às legislações, né, as demais aí, as diversas legislações, e ele descumpre aquilo. Então, a gente tem aí uma violação à forma e a gente consegue contestar isso também, beleza? Nunca diga ali, né, num recurso seu que você é um bom motorista, que é a primeira infração, que você precisa da sua CNH para trabalhar. O Detran, pessoal, é assim, ou o outro órgão, infelizmente ele não tem outra possibilidade a não ser indeferir o seu recurso, independente da sua situação como condutor, caso você ali não conteste de forma técnica, mostrando que aquilo ali foi produzido em desacordo com o que preconiza a legislação. Beleza? E aí, pessoal, sempre que vocês, né, forem confeccionar a defesa de vocês, vou colocar até aqui, quando for confeccionar a defesa, solicitar junto ao órgão a cópia do auto de infração de trânsito. O auto de infração de trânsito ele é a peça principal do processo, né? A peça principal da acusação, e ele dá início ao processo administrativo de trânsito para aplicação de multas. Então, a gente tem que ter ali, né, a posse desse documento e analisar se ele cumpre todos os requisitos aí, né, conforme. E aí a gente vai analisar a portaria 354 da Senatran, a gente vai analisar em conjunto, analisar o AIT em conjunto com a portaria 3 da Senatran. O que traz essa portaria? Ela traz aí os campos de preenchimento obrigatório. Então a gente vai analisar aquele documento e vai analisar ali os anexos da portaria da Senatran, o anexo 1, isso, o anexo 1º ali da portaria, e a gente vai analisar ali os campos de preenchimento obrigatório, beleza? Opa, pera aí, marca espécie é um campo de preenchimento obrigatório, segundo aqui a portaria. O agente de trânsito ele não preencheu esse campo, então está em desacordo com a legislação. A gente vai contestar isso na nossa defesa. O que mais a gente vai analisar? A gente vai analisar o artigo da infração conforme o CTB. A gente vai lá no CTB e vai
verificar o artigo, né? Deixa eu ver se esse enquadramento está correto. Enfim, deixa eu ver se esse agente lavrou isso aqui de forma correta, beleza? Mas o que? Deixa eu ir aqui para o lado. Mas o que nós vamos verificar? Vamos dar uma lida aí na resolução 900 do CONTRAN. Nós vamos analisar também a resolução 900 do CONTRAN, que ela vai lá definir os procedimentos aí, né, para apresentação de defesa prévia, recurso em primeira instância e segunda. Então, deixa eu ver aqui, será que todas as informações que eu estou inserindo aqui nesse documento, nessa defesa ou nesse recurso, né, elas são suficientes? Será que a resolução ela determina ali algo mais? Entende? Bem como a gente vai analisar também a resolução 918, também do CONTRAN, que vai definir aí, né, os procedimentos. Estou até com ela aberta aqui, ó, consolida normas sobre os procedimentos para aplicação das multas por infrações. Então, vai trazer aí para a gente o que deve, né, como deve vir aí a notificação de autuação, os prazos, notificação de penalidade, como a gente viu anteriormente. Beleza, pessoal? Além disso, a gente vai verificar também a ficha de fiscalização da infração em análise do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. A gente vai analisar essa ficha, né? Pô, campo quando autuar, quando não autuar. Será que o agente de trânsito me autuou da forma certa? Será que as definições e procedimentos estão corretos? Beleza? Além disso, a gente vai olhar também, a gente vai analisar se foi infração que foi constatada aí por desobedecer alguma sinalização, a gente vai analisar os princípios dessa sinalização conforme o Manual Brasileiro, vou colocar só a sigla aqui, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, por exemplo, o volume 1, que vai tratar da sinalização vertical. Beleza, pessoal? Então, tudo isso aqui, olha, e mais uma série de legislações que a gente tem, né, esparsas, elas que nos dão embasamento para que possamos contestar de forma técnica e aí buscar o arquivamento, o cancelamento de uma infração de trânsito, beleza? Então, pegou ali, tá com sua multa, solicite aqui, ó, a cópia do auto de infração de trânsito, analise, né, segundo aí a portaria 354 da Senatran, se os campos de preenchimento obrigatório, eles foram respeitados, né? Analisa ali o auto de infração também, conforme a própria o artigo da infração ali do CTB, né? Por exemplo, está com uma embriaguez, vai lá no 65, né, do CTB, verifica lá, enfim, questão de fator multiplicador, de penalidade. Resolução 900 do CONTRAN vai estabelecer os procedimentos aí para apresentação de defesa e recurso. Resolução 918, a gente já falou, ficha de fiscalização é obrigatório a gente analisar, e no caso de desrespeito à sinalização, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Beleza, pessoal? Isso aqui é o básico do básico para a gente fazer uma construção de um recurso técnico. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado aí de alguma forma, né, na contestação aí da sua multa de trânsito. Você seguindo esses passos aqui, com certeza você terá aí maiores possibilidades de buscar o cancelamento dessa multa, Se gostou, né, dessa aula, desse vídeo, eu peço apenas que deixe aí o like, se inscreva no nosso canal. Se você ficou curioso, quer se tornar aí também um especialista em legislação de trânsito, aprender muito mais, muito além do que foi explanado aqui nessa breve aula, eu vou estar deixando aqui o formulário, é só preencher, inserir seus dados, que a minha assessoria vai entrar em contato com você e te mostrar o nosso projeto, a nossa mentoria, para que você se torne de fato um especialista em legislação de trânsito e comece a faturar de 5 a 10 mil reais já nos primeiros meses. Beleza, pessoal? Agradeço você que ficou até aqui e até a próxima.